Sejam todos bem-vindos ao canal O Peregrino. Hoje eu quero trazer para vocês a incrível experiência de quase morte de John Walker, que após ser levado por Deus ao paraíso, ele encontrou os seus amigos e o seu professor, e também recebeu uma mensagem de Deus bastante importante para a humanidade. A sua experiência ela é rica em detalhes, mas antes de nós assistirmos este relato, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho das notificações em todas e nos abençoasse com seu like. Sem mais delongas, vamos para essa incrível experiência. Esta postagem foi publicada originalmente em minha antiga página do Facebook em julho de 2021, sobre uma experiência espiritual extrema que tive em 6 de outubro de 2020. Foi uma experiência extraordinária que ainda não consigo compreender completamente. Levei muitos meses para sugeri-la e muito mais para lembrá-la publicamente. Infelizmente, não tive a ocorrência de que poderia esperar. Não sei para onde eu fui. Não sei se foi apenas uma visão ou algo a mais. Tudo que sei é que não foi um sonho. Por muito tempo, minha principal conclusão é que foi experimentando um amor e uma alegria ilimitada apenas para ser devolvido a este mundo físico. No entanto, agora estou percebendo, especialmente considerando os eventos atuais do mundo, que preciso prestar atenção à mensagem real que me foi dada e fazer as mudanças feitas em minha vida, o que fiz meses depois. Deus me revelou o motivo pela qual me foi dada essa experiência. Não foi porque eu sou especial. É uma analogia que Ele me deu. Se você está na escola e é chamado para a sala do diretor, geralmente não é algo bom. O diretor conta com os professores para ensinar os alunos. Deus me explicou que Ele colocou muitas pessoas em meu caminho para me iluminar, mas eu era teimoso e as ignorei. Isso obrigou-me a chamar para a sala dele. Ele também me explicou que quando Ele leva as pessoas para o que eu só conheço como reino espiritual, Ele tende a tomar o ambiente algo como a qual elas se sintam confortáveis, ou talvez o que esperem. Eu poderia continuar, mas Deus colocou em meu coração para simplesmente contar minha experiência e deixar o leitor tirar suas próprias conclusões. Em outubro passado, depois de passar uma semana no hospital, alguns de vocês poderiam se lembrar que Cristal me encontrou várias vezes sem resposta. Eles nunca conseguiram encontrar nada de errado comigo, até que finalmente, da última vez, alguns médicos perceberam que 2 medicamentos que eu estava tomando eram incompatíveis. Quando combinados, eles tinham uma alta chance de causar uma convulsão. O que acabou acontecendo? No entanto, durante a minha primeira visita ao hospital, ninguém percebeu isso. Passei uma semana fazendo vários exames, o que acabou levando à remoção da minha banda gástrica do estômago, um dispositivo de cirurgia de perda de peso anterior. Eu estava sob anestesia. O procedimento deveria durar 15 minutos, mas eles encontraram complicações. O dispositivo havia se incorporado ao meu estômago e levou 2 ou 3 horas para removê-lo. Já fiz várias cirurgias ao longo dos anos, sempre com anestesia. Não tenho noção do tempo passando. Parece que quase como viajar no tempo, e certamente nunca tive sonhos durante a minha cirurgia. Mas dessa vez, quando acordei, tive uma memória evidente de uma experiência que era tão real quanto qualquer outra experiência que eu já tive. Meus sonhos são bizarros e sem sentimento, e muitas vezes envolvem pessoas que nem conheço. Dentro de minutos de acordar, geralmente não me consigo lembrar de nada. No entanto, dessa vez, lembro de todos os detalhes de quase todas as palavras faladas, 10 meses depois. Agora vou descrever a experiência exatamente como me lembro. Eu estava preparado e pronto para a cirurgia. Eu estava esperando em uma área de espera enquanto eles preparavam a sala.
Eu havia acabado de revisar vários formulários de registro e estava me sentindo um pouco ansioso. Eu sabia que eles sempre me davam algo para me relaxar antes de me colocarem completamente sóbrios. E lembro-me de sentir uma leve sensação de culpa ou vergonha por estar ansioso por isso. Uma enfermeira eventualmente veio e colocou algum medicamento em minha veia. Seja lá o que era, isso me atingiu quase imediatamente e eu me senti muito quente e confuso. Não houve muito tempo antes do anestesista colocar a máscara principal sobre a minha boca e me pedir para contar de trás para frente a partir de 100. Acho que cheguei a 99. De repente, abri os olhos e estava de pé na beira de um pátio circular, cercado por flores mais bonitas e arbustos perfeitamente aparados. Era um dia ensolarado e bonito, com nuvens brancas e fofas perfeitamente espaçadas. Parecia ser por volta de 11 horas em dia de verão, com 72 graus. O pátio circular era feito de grandes azulejos vermelhos que se estendiam em vários níveis. Havia pequenos caminhos de paralelepípedos vermelhos que se conectavam a outros grandes pátios circulares, assim como o que eu estava em pé. Esses então tinham cursos também que levavam a diferentes pátios circulares, com outros caminhos se ramificando. Isso continuou indefinitivamente, até onde eu pude ver. Havia belas colinas ondulantes, que além disso se estende para sempre. Todos os caminhos eram de paralelepípedos vermelhos, perfeitamente cuidadosos entre eles. Tudo era muito incrível e havia variedade de flores. O cheiro era maravilhoso, só consigo pensar em uma maneira de descrevê-lo. Da última vez que estive em Las Vegas, o Hotel Bellagio tinha esse átrio impressionante com o jardim de flores internacionais mais único que já experimentei. Era intoxicante até um certo ponto. Se você pudesse imaginar isso estendendo até o horizonte, até onde você pudesse ver. Tenho medo de um pouco tentar pintar uma imagem visual precisa do que exatamente eu vi. Era tudo muito vivido e exuberante. Ah, sim, esqueci de mencionar que havia pequenos riachos de tecidos entre as flores, flores e pátios, e cada pequeno caminho de paralelepípedos vermelhos. Em algum momento, tinha uma pequena ponte em arco que atravessava os riachos. Tudo era impecavelmente paisagístico. O mais importante é a presença de Deus. Eu não tenho palavras para isso. Talvez você pegue o seu momento mais significativo no topo de uma montanha e pense na presença que você sente. Ou talvez volte em uma memória de profunda oração. Quando você alcança aquele estado meditativo, a sua mente está calma. Às vezes, é quando consigo sentir Deus comigo. Estou falando de um momento espiritual mais vital. Pense em como você se sente fortemente na presença de Deus e multiplique isso por 100. Uma presença tão densa que permeia tudo, é quase um objeto tangível. Se você já esteve em uma fila e sabe que alguém está a apenas alguns centímetros atrás de você, sentindo-os em seu espaço, o amor, a paz e a calma, tudo estava tranquilo. Eu não tinha preocupações, não tinha cuidados, eu estava completamente à vontade no momento. Eu tinha pensamentos cognitivos, completos e controle total sobre o meu corpo. Eu sabia que não estava morto. Eu não tinha ideia de como cheguei lá, mas intuitivamente entendi que estava em um reino espiritual. Tinha uma sensação de que eu estava em casa. Não vi sinais que dissessem isso no céu, mas será que eu estava realmente no céu? Eu não sabia. Tenho grandes expectativas em relação ao céu e o que estava vivenciando. Seria mais do que eu poderia ter sonhado. Essa avaliação do ambiente e da energia que eu senti durou apenas alguns momentos, quando notei 3 homens de costas para mim. Agora, percebendo minha presença, eles estavam todos se virando na minha direção. Tive a sensação de que peguei de surpresa ou que eles não estavam esperando ver. Não tinha certeza. No entanto,
todos começaram a sorrir e agora pareciam que 2 deles caminhavam rapidamente em minha direção. E eu os reconheci. O primeiro cavalheiro era Justin, um velho amigo de muitos anos atrás. Ele veio até mim com o maior sorriso e não conversamos nada. No entanto, houve algum tipo de troca mútua de amor. Eu entendi que ele estava encantado em me ver, e ele entendeu que eu sentia o mesmo. Eu sabia que não havia necessidade de palavras ou conversa fiada. Tudo foi compreendido e novamente houve uma troca de energia de algum tipo que não consigo explicar completamente. Era muito parecido com quando os homens simplesmente se cumprimentam com um aceno na cabeça, mas em um nível muito mais intenso e gratificante. Agora esses outros cavalheiros vieram por trás de Justin e também era o velho amigo, o Gary. Eu não vi Gary há muitos anos também. Ele estava usando uma camisa escandalosa do Scooby-Doo, o que era muito típico dele. Lembro-me de sempre achar que o senso de moda de Gary estava preso na idade de um garoto de 10 anos. Tive a mesma experiência quando ele se mudou. Ele tinha um sorriso de orelha a orelha. E mais uma vez, nada foi dito, mas eu sabia que ele estava feliz em me ver. Senti um amor genuíno vindo dele e pensei que tinha sido retribuído da mesma forma. Eu sabia que Justin havia falecido, talvez há 20 anos, em uma idade muito jovem. Eu havia perdido contato com a minha turma do ensino médio, mas me reconectei com um velho amigo anos depois, apenas para descobrir que Justin sofreu um acidente fatal de carro por um motorista embriagado. Alguém em um veículo se aproximou dele em uma estrada de 2 pistas, ficou bêbado e invadiu a pista dele, causando um choque frontal que o matou instantaneamente. Não consigo realmente lembrar de algo assim, mas sei que foi trágico e todos estavam lá para o funeral, exceto eu. O Gary simplesmente perdeu o contato com ele no início dos meus 20 anos. Isso foi antes das redes sociais e era muito comum tomar certas decisões de vida que resultam em você nunca mais ver certas pessoas. Agora o último cavaleiro se mudou de mim e me aproximei dele também. Ele também estava sorrindo, mas no início eu não o reconheci. Quando ficamos frente a frente, finalmente o reconheci como um senhor mais velho da minha infância, o Sr. Sherpet, meu professor da 5ª série e meu professor favorito de todos os tempos. Apesar de tudo o que já havia acontecido, nada me surpreendeu até este ponto. Realisticamente, ele provavelmente estava entre 55 a 60 anos. Ele estava definitivamente nos últimos anos de sua carreira como professor. Houve o mesmo tipo de troca de energia quando tive com os outros 2 amigos, mas dessa vez, de alguma forma entendi que o Sr. Sherpet seria meu guia nessa experiência. Eu nunca disse uma palavra para ele até o final. Era apenas entendido que este era um momento para ouvir e aprender. Percebi que Justin e Gary não estavam mais conosco, e o Sr. Sherpet e eu começamos a caminhar por um dos caminhos menores, lado a lado. Ele fez alguns comentários sobre como ele gostou de acompanhar meu progresso na vida. No entanto, parecia que eu estava tendo algumas dificuldades. Lembro-me de procurar em meu bolso e estar preocupado como onde estava o meu telefone. Por algum motivo, eu senti que tinha um corpo físico e que tudo poderia ser tocado. Embora eu nunca tenha estendido a mão para tocar flores ou algo assim. Esqueci de mencionar que eu estava vestido o que costumo usar em casa, quando tenho certeza de que ninguém vai aparecer, que é simplesmente um par de shorts atléticos folgados e uma camiseta cinza folgada. Faz quase 1 ano que não tenho aquela camiseta mais. Aqui vem a mensagem principal que Deus quer que eu compartilhe. Ele quer que seja como eu for aqui. Sem meus comentários sobre o significativo ou insignificante, eu sinto que a mensagem é. Grande parte dessa mensagem é muito pessoal e óbvia, destinada apenas a mim. Nunca tive a intenção de reflexões lá. Nunca quis. No entanto, não cabe a mim decidir como essa experiência
e informação pode ou não abençoar alguém. Sou simplesmente obediente. Nunca escrevi nada disso até agora. E nessa experiência é explícito e entendido que essas instruções são de Deus e a mensagem também é de Deus. E o Sr. Sharp é apenas um mensageiro, o meu guia. Então ele me explicou o inferno, um lugar tão cheio de escuridão que nem a luz de Deus poderia penetrar. Era um vazio com a ausência da luz de Deus. Foi-me explicado que o véu entre o reino espiritual e o mundo físico era fino. Aqueles que partiram e agora residem no reino espiritual podem nos ver facilmente. Eles estão sempre conosco e observando. Eles têm discernimento de quando é seguro estar observando. O luto é da natureza humana, mas não é necessário se consumir pelo menos. Estarão juntos novamente, se assim desejarem. Então o Sr. Sharp começa a me falar sobre eventos futuros. Ele me diz que a cobiça é apenas o começo. Foi-me dito que não temos ideia do dano que infligimos ao planeta e que isso afetaria aspectos de nossa vida com o tempo. Haverá uma mudança significativa chegando. Haverá muita confusão e sofrimento. As forças das trevas veem o mal se espalhando pela terra e veem uma oportunidade. Eles querem mais um território e não querem mais ser confinados ao seu reino das trevas. Neste momento, foi-me marcado um mapa do nosso mundo, com partes claras e escuras. Não fui orientado da maneira como temos nossos mapas, e não havia fronteiras ou marcações. Então não pude entender muito. Era algum tipo de mapa holográfico, talvez até mesmo de quarta dimensão ou algo assim. Minha mente não conseguiu compreender. Satanás e suas legiões estão prontos para uma batalha climática. Esse não é um momento para os cristãos estocarem as armas e munições. É um momento para os cristãos terem amor e compaixão uns pelos outros. Se alguém precisa se defender, que assim seja. No entanto, a forma como devemos nos comportar não deve mudar porque nosso mundo mudou. Aqueles que sucumbirem à selvageria não serão abençoados. Seria aconselhável ter estoques de alimento e remédios. Investir em um gerador seria a sabedoria. Chegará um momento em que todo o comércio entrará em colapso. Será um momento de total falta de lei. Nem todos que se dizem cristãos, mas todos que possuem um coração para Jesus, não pertencem aqui neste momento. Foi aqui que eu deveria compartilhar essa mensagem às outras pessoas e receber as orientações semelhantes, sendo também solicitadas a compartilhar. Então o Sr. Sharp estendeu a mão e pegou a minha. Foi-me dito que eu tinha que abandonar meus pecados e reavaliar minhas prioridades. E eu estava tão perto, mas, de certa forma, muito distante do meu propósito. Na época dessa experiência, eu estava questionando se estava na igreja certa. Foi-me dito que ambos estavam bem. São caminhos muito diferentes, mas ambos levarão ao mesmo lugar. Quando o desejo do seu coração estiver alinhado com os desejos de Deus, você terá tudo o que sempre quis. Eu perguntei para ele se eu poderia ficar, embora ele estivesse me dizendo todas essas coisas. Não havia estresse ou preocupação com isso. Tudo era muito casual e factual. Estar tão imerso no amor e paz de Deus era quase como uma droga. Eu não queria voltar para as preocupações e medos às quais eu estava envolvido. Eu não queria experimentar dias de desconexão de Deus por causa da depressão. Naquele reino, o tempo é muito diferente.